E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que vamos combinar desperta a curiosidade de muita gente. A pílula do fim de semana. Mais conhecida como Cialis. O nome oficial dela é Tadalafila e pode acreditar. Essa belezinha revolucionou a vida de muitos homens, você já ouviu falar dela. Ah, tá dando fila. Ela realmente deu o que falar, né? Mas o que muita gente não sabe é que por trás dessa fama de pílula mágica existe toda uma ciência fascinante. E é isso que a gente vai desvendar hoje. Exatamente. A gente não quer só saber que a Tadalafila funciona, a gente quer entender como essa maravilha da química age no corpo. Tipo, quais são os bastidores desse filme. Preparados para uma viagem ao mundo microscópico do seu corpo, a tadalafila atua inibindo uma enzima chamada fosfodiesterase 5 ou PDE5 para os íntimos. Essa enzima, digamos, é a fiscal que impede o óxido nítrico de relaxar os vasos sanguíneos do pênis, o que é essencial para a ereção. Pera, deixa eu ver se entendi. A PD5 seria tipo um segurança de boate, que barra a entrada do óxido nítrico. E sem o óxido nítrico na festa, a ereção não rola. Perfeito! Você captou a ideia? E aí que Tadalafila entra em cena, como uma espécie de influenciadora digital, que convence o segurança a liberar a entrada do óxido nítrico. Então a Tadalafila basicamente dá um jeitinho de driblar a PDE5, para que o óxido nítrico faça a festa acontecer. Que esperta! Mas e o apelido de pílula do fim de semana? De onde vem essa história? Essa é a parte mais interessante. Diferente de outros medicamentos para disfunção erétil, o efeito da Tadalafila pode durar até 36 horas. É muito mais tempo do que o Viagra, por exemplo, que tem um efeito de apenas 4 horas. Caramba, 36 horas. É por isso que a galera chama de pílula do fim de semana. Tipo, a pessoa tomar na sexta e já garante o sábado e o domingo. Exatamente, aí você já entende porque ela causou tanto alvoroço, né? Imagine a liberdade e a espontaneidade que isso proporciona. Falando em bebedade, Yeah. outra coisa que me contaram é que Tadalafila não faz drama com comida e bebida. Tipo, você pode comer e beber sem medo de perder o efeito, diferente do Viagra que te obriga a ficar de jejum. Isso procede? Verdade, essa é outra vantagem da Tadalafila. Ela te dá mais flexibilidade para curtir um jantar romântico. Ou um happy hour sem se preocupar com restrições alimentares. Sensacional. Mas agora me conta uma coisa. Qual a melhor forma de usar essa belezinha? Tomar 5 mg todos os dias? Ou 20 mg só antes da relação? Qual a diferença? Essa é a pergunta de ouro. A dose ideal varia de pessoa para pessoa e depende muito do estilo de vida. A curto prazo, tanto 5 mg diários quanto 20 mg antes da relação têm eficácia similar, mas a longo prazo. O uso diário de 5 mg parece ter um efeito positivo na saúde vascular. Sério. Então, além de dar um up na vida sexual, a Tadalafila ainda pode ser uma aliada do coração. Me explica melhor essa história. É isso mesmo. Estudos indicam que o uso diário de 5 mg pode ajudar a melhorar a função do endotélio, que é a camada interna dos vasos sanguíneos. Um endotélio saudável é essencial para a saúde cardiovascular. Mas peraí. Isso significa que um cara que só tem relações a cada 15 dias, por exemplo, deveria tomar a Tadalafila todo santo dia. Não seria um exagero. Fato. Nesse caso, o uso diário pode não ser a melhor opção. O ideal seria conversar com um médico para avaliar a necessidade e determinar a dose ideal para cada caso. Entendi. Então, a individualização do tratamento é fundamental. Mas falando em médico, muita gente tem receio de usar a Tadalafila por causa dos possíveis efeitos colaterais, principalmente no coração. Rola mesmo esse risco de infarto. Essa é uma preocupação válida e é importante a gente esclarecer esse ponto. O problema não é a Tadalafila em si, mas sim o esforço cardiovascular durante a relação sexual. Em pessoas que já têm problemas cardíacos pré-existentes. Então, a Tadalafila não é a vilã da história. É tipo, ela te dá o passaporte pra festa. Mas você precisa ter certeza de que o seu motorzinho aguenta a balada. Exatamente. A disfunção erétil e os problemas cardíacos muitas vezes andam de mãos dadas. Ambos podem estar relacionados à aterosclerose, que nada mais é do que o acúmulo de gordura nas artérias, como se fossem placas de gordura que entopem os canos. Então a dificuldade de ereção pode ser um sinal de alerta, de que algo não vai bem no sistema cardiovascular. Tipo, o chefe me ajuda que a coisa tá feia. Exatamente. Os vasos sanguíneos do pênis são menores e mais sensíveis, então a disfunção erétil pode ser um dos primeiros sinais de que a aterosclerose está em ação. Mas lembra, quem diria que um problema lá embaixo poderia revelar tanta coisa sobre a saúde do coração? Mas e aí o que a gente faz com essa informação? A mensagem principal é: não ignore os sinais do seu corpo. Se você está enfrentando problemas de ereção, procure um médico. Isso pode ser um sinal de alerta para problemas cardíacos, que precisam ser investigados e tratados. Ou seja, cuidar da saúde sexual também é cuidar da saúde do coração. Mas calma lá, pessoal. A gente vai fazer uma pausa rápida para respirar fundo. E já voltamos com mais informações importantes sobre a Tadalafila. Fique ligado. E estamos de volta para desvendar mais segredos da Tadalafila. Antes da pausa, a gente estava falando sobre a importância de procurar um médico caso a disfunção erétil dê as caras, né? Mas me diz uma coisa. Como a Tadalafila se compara a outros medicamentos para disfunção erétil tipo Viagra?
Quais as diferenças entre eles? Essa é uma pergunta que muita gente se faz. A gente já mencionou a duração prolongada da tadalafila, né? Até 36 horas de efeito, isso a torna uma ótima opção para quem busca mais espontaneidade e menos pressão por ter que cronometrar o medicamento antes da relação. O Viagra, por outro lado, tem um efeito mais curto, nada de... Isso. Turno de 4 horas. Então, basicamente, a tadalafila te dá mais liberdade para curtir o momento sem ficar olhando para o relógio. Interessante. E em relação aos efeitos colaterais? Tem alguma diferença significativa entre os dois? Tipo, um é mais tranquilo que o outro. Olha, os efeitos colaterais mais comuns dos dois são bem parecidos. Dor de cabeça, rubor facial, congestão nasal, dores musculares. A intensidade e a frequência desses efeitos variam de pessoa para pessoa, como acontece com a maioria dos medicamentos. É aquela história, né? Cada corpo reage de um jeito. O que funciona para um pode não funcionar para o outro, e vice-versa. Mas e aí, qual o papel do médico nesse processo de escolha do medicamento ideal? Ele que decide qual a melhor opção. Com certeza. O médico é peça fundamental nesse quebra-cabeça. Ele vai avaliar seu histórico de saúde, identificar possíveis contraindicações e determinar a dose mais adequada para o seu caso. A automedicação é um perigo, gente. Nunca se esqueçam disso. Deixar a saúde nas mãos de um profissional é sempre a melhor escolha. Recado dado, doutora. Nada de se aventurar por conta própria. Mas voltando ao assunto da saúde, a gente viu que a disfunção erétil pode ser um sinal de alerta para problemas cardíacos. E o contrário também é verdade. Problemas cardíacos podem influenciar na disfunção erétil. Sem sombra de dúvidas. A saúde cardiovascular e a função erétil estão intimamente conectadas. Doenças como hipertensão, diabetes e colesterol alto podem prejudicar o fluxo sanguíneo no corpo inteiro, inclusive no pênis, levando à disfunção erétil. É como se o corpo tivesse um sistema de encanamento. E quando esse encanamento está com problemas, a água não chega direito em todos os lugares, né? No caso, o cano seria o vaso sanguíneo. E a água seria o sangue, precisa circular para tudo funcionar direitinho. Exatamente. A analogia é perfeita. E cuidar da saúde do coração é fundamental para prevenir e tratar a disfunção erétil. E como a gente pode manter o coração e a performance sexual em dia? Tem alguma dica infalível? A receita não tem segredo. Estilo de vida saudável, alimentação equilibrada, exercícios físicos regulares, controle do peso, evitar o cigarro e excesso de álcool são hábitos simples, mas que fazem toda a diferença para a saúde cardiovascular. E, consequentemente, para a função erétil... Ou seja, para ter uma vida sexual mais prazerosa e ativa. A gente precisa cuidar do corpo como um todo, faz sentido. E você que está nos ouvindo já está colocando esses hábitos em prática. Cuidar da saúde é o melhor investimento que você pode fazer e nunca é tarde para começar. Verdade. E por falar em investimento, vamos fazer mais uma pausa para recarregar as energias. E já voltamos com a última parte do nosso mergulho profundo na tadalafila. Não saiam daí. E voltamos para a reta final do nosso mergulho profundo na tadalafila. A gente desvendou os mistérios dessa pílula poderosa, viu como ela age no corpo, os benefícios, as diferenças em relação ao Viagra e a importância de consultar um médico. Mas tem mais coisa para a gente conversar. É verdade. A gente descobriu que a tadalafila pode ser muito mais do que uma aliada na hora H. Ela também pode funcionar como um sinal de alerta para a saúde do coração, mostrando que cuidar da saúde sexual também é cuidar da saúde como um todo. Exatamente. E por falar em saúde do coração, a gente viu que a disfunção erétil pode ser um sintoma precoce de problemas cardíacos, como a aterosclerose. Mas me explica uma coisa. Essa aterosclerose é grave. O que acontece quando ela ataca? A aterosclerose é como um processo de entupimento das artérias, sabe? Imagine as artérias como canos que transportam sangue pelo corpo. Com o tempo, o acúmulo de gordura, colesterol e outras substâncias nas paredes desses canos formam placas que vão estreitando a passagem do sangue. É como se a gente tivesse um cano com muita gordura grudada nas paredes, dificultando a passagem da água. E qual o problema disso? O que acontece quando o sangue não circula direito? Aí é que mora o perigo. A aterosclerose pode afetar qualquer artéria do corpo, inclusive as que irrigam o coração, o cérebro, os rins e as pernas. Quando o fluxo sanguíneo é reduzido ou bloqueado, o órgão afetado pode sofrer danos sérios. No caso do coração, por exemplo, a aterosclerose pode levar ao infarto. Caramba. Então a disfunção erétil, que muita gente encara como um problema de leve, pode ser a ponta do iceberg de uma condição bem mais séria. Exatamente. E é por isso que é tão importante procurar ajuda médica o quanto antes. Não precisa ter vergonha de falar sobre isso no final. Quanto mais cedo o problema for diagnosticado e tratado, melhor. Então fica o recado para os nossos ouvintes. Se você está enfrentando problemas de ereção, não ignore os sinais do seu corpo. Procure um médico e converse abertamente sobre suas preocupações. Lembre-se, cuidar da saúde sexual é cuidar da saúde como um todo. E vale reforçar. A tadalafila é um medicamento que exige prescrição médica. Nada de automedicação, hein, pessoal? O uso indiscriminado pode trazer sérios riscos à saúde. Converse com seu médico e siga suas orientações para um tratamento seguro e eficaz. E para finalizar nosso mergulho profundo com chave de ouro, que tem algumas dicas extras para turbinar a saúde sexual e o bem-estar geral. Adorei a ideia. A gente já falou bastante sobre a importância de um estilo de vida saudável, né? Alimentação balanceada, exercícios físicos regulares, controle do peso, evitar o cigarro e excesso de álcool. Mas além disso,
Apitar investir em atividades que promovam o bem-estar mental e emocional. Boa, tipo meditação, yoga, hobbies que a gente gosta, passar mais tempo com quem a gente ama. Afinal, um corpo relaxado e uma mente tranquila contribuem para uma vida sexual mais prazerosa e satisfatória, né? Com certeza. A saúde sexual não se resume apenas ao ato físico. Envolve também aspectos emocionais, psicológicos e sociais. Cuidar de todos esses aspectos é fundamental para uma vida sexual plena e feliz. Então, pessoal, a receita para uma vida sexual mais prazerosa e saudável inclui hábitos saudáveis, acompanhamento médico, dar fila quando necessário e uma boa dose de bem-estar mental e emocional. E nunca se esqueçam, a saúde é o nosso bem mais precioso. Cuide dela com carinho. E com essa mensagem inspiradora. Chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Esperamos que vocês tenham gostado da nossa conversa sobre a Tadalafila. Fiquem ligados para mais episódios cheios de informações relevantes e curiosidades sobre saúde, ciência e bem-estar. Até a próxima! E lembrem-se, a vida é muito curta para não ser vivida com prazer e intensidade. E, claro, muita saúde. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.